Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre split convencional. Estamos aqui com uma split convencional, geralmente encontrada em máquinas de um porte maior do que as residenciais, acima de 12.000, 24.000, 30.000, 40.000, 50.000 e assim vai. Com este tipo de configuração nesta máquina podemos trabalhar com máquinas de bastante potência. Estamos aqui com as duas placas, é um tipo de evaporadora convencional que trabalha com duas placas, uma na unidade interna, outra na unidade externa. Esta placa aqui da unidade externa, ela tem a capacidade de manejar compressores de alta potência, uma vez que ela possui esta plaquinha aqui com este relézinho. Só que a partir deste relé é possível comandar um relé de maior potência, como este aqui, por exemplo, que é um relé de estado sólido preparado para suportar grandes correntes, 30 amperes aí pelo menos, né? A gente tem a indicação dele aqui, né? Chamado também aí pelo pessoal de uma mini contatora, né? Mas na verdade ele é um relé de estado sólido, mas pode ser encontrado aí no comércio como uma mini contatora. É um relé em que possui a bobina e os seus contatos. Contatos reversíveis, né? HH, duas fileiras de contatos aqui, né? Duas fileiras de contatos independentes, né? Onde existe um contato comum são os do meio, e aí você tem um conjuntinho aqui normalmente fechado, este e estes, dos dois lados, e quando ele muda de estado, uma vez que ele é alimentado com 220, ele abre esses contatos que são normalmente fechados e vem para cá, fazendo estes aqui ficarem fechados, né? Independente, de forma independente e isolados. Então é um relé que tem diversas utilidades, né? Serve aí, né, qualquer máquina, uma Carrier de 30.000, por exemplo, vai trabalhar com este aqui. Este relé, ele vai ligado em série depois deste pequeno relé que vem aqui nesta placa aqui, né? Este relézinho da placa, a gente liga, aciona este relézão aqui. Então por isso a gente tem um controle de uma alta potência através de uma baixa potência, né? Então é muito tranquilo. Estávamos aí na outra aula falando sobre erro de comunicação, né? Por exemplo, a máquina sem a comunicação, ela está mostrando ali. Eu estou com a comunicação solta, eu vou repor a comunicação aqui na máquina. Pronto. E aí imediatamente ela já reconhece. Já está lá, o LEDzinho parou de piscar. O LED acendeu. A gente consegue fazer o motor funcionar, né? E imediatamente a máquina já volta, para de dar o código de erro e já armou aqui o nosso relézinho que simula aqui o nosso compressor, o nosso LED de indicação. Então esse é um funcionamento bastante simples, né, nesta placa, que é uma versão diferente. Normalmente qualquer evaporadora de split convencional é apenas a plaquinha na parte interna, né? Mas a gente tem que lembrar que é possível que a gente encontre esse tipo de placa, né? Placas na interna e placa na externa, na condensadora. Principalmente máquinas acima de 24.000, 30.000, 36.000, 40.000, fazendo a comunicação. Lembrando que
a alimentação da parte interna com a parte externa tem que estar correspondendo L, N e o S, né? E alguns casos que a gente tem a inversão, né, nessa linha, a comunicação não irá acontecer. A gente já sabe que toda linha de comunicação tem uma referência, né? Dentro da eletrônica, a gente tem uma maneira de fazer um teste de comunicação para se ter uma ideia, né? Num princípio de comunicação, a gente sabe que o fotoacoplador, deixa eu achar uma posição aqui para o nosso multímetro para a gente conseguir ver. Eu estou com o multímetro aqui na escala de tensão contínua e a gente tem aqui os fotoacopladores, dá para ver aí onde eu estou apontando. Fotoacopladores são semicondutores que promovem a isolação galvânica, ou seja, não tem ligação elétrica de um lado para o outro do fotoacoplador. Tem aula aí sobre fotoacoplador em eletrônica básica. Então, o fotoacoplador tem um lado em que chega o sinal, né? No nosso caso, nós temos nessas placas, na grande maioria das placas, tanto nessa placa aqui da parte de dentro, dá para ver, a gente tem ali dois fotoacopladores, dá para a gente ver lá, um transmitindo e outro recebendo, e aqui a mesma coisa, dois fotoacopladores, um transmitindo e outro recebendo. Nessas placas, para quê? Para ter a comunicação dos sinais. E aí, como a gente falou que é uma isolação galvânica, ou seja, este lado da entrada aqui, próximo ao terminal da comunicação, é a parte que tem relação com a alimentação, com o sinal de energia, com a corrente alternada. A partir da isolação galvânica, o outro lado aqui da placa é que tem a ver com a parte de alimentação, a parte 5 volts, a parte do microcontrolador, é uma parte baixa. Como os microcontroladores são sensíveis a uma tensão alta, a descargas, etc e tal, eles existem aqui por essa necessidade, para promover justamente essa isolação galvânica de maneira a proteger os componentes eletrônicos, né, dessa tensão mais alta, tanto numa placa como na outra. De maneira geral, a maioria das placas de split e até dos inverter, aí dos convencionais e dos inverter, a gente vai encontrar esse tipo de comunicação com dois fotoacopladores nas placas interna e externa, seja no aparelho deste modelo que é convencional, ou seja nos inverter, né? É muito comum. E aí a gente pode, se ainda assim a luzinha aqui, o LED aqui não tiver indicando um erro de comunicação para a gente, ainda assim a gente pode ser que tenha dúvida da comunicação, se está comunicando ou não. Então, uma maneira bem prática da gente procurar essa comunicação é com o multímetro. Multímetro na escala de tensão contínua, a gente pode medir do lado que a gente chama de baixa tensão, que é o lado do microcontrolador, a gente pode medir a tensão diretamente aqui nos terminais, e aí a gente vai encontrar um valor baixo, né? A tensão aqui ela varia, ela não vai passar de 5 volts. Então a gente consegue ver lá um sinal se mexendo, variando, lá, a gente chega a 2 volts, chega a 3 volts, 3,4, 2,6. Isso mostra pra gente que está tendo uma variação, né? Então, muito provavelmente essa variação é decorrente da comunicação.
Eu medi num, vou medir no outro. Aqui o outro também tem lá um sinal que varia, diferente do outro, porque um é transmissor e o outro é receptor, mas varia. O que mostra para mim que a gente tem uma comunicação aí acontecendo entre a interna e a externa. É uma maneira assim bem simples de fazer uma verificação já inicial na placa, né? Aqui a mesma coisa, a gente acha o lado que vai para o microcontrolador e consegue verificar a mesma coisa, tá? Tem lá uma variação, mesma coisa vai acontecer. Então isso mostra que está existindo uma comunicação entre as placas. É uma verificação bem simples e bem rápida que a gente pode estar fazendo. Tá bom? Até as próximas aulas.